Bom dia, galerinha linda do 7º ano, sejam bem-vindos a mais uma revisão. Peço a vocês que já estejam aí, né, com os dois livros em mãos. Nós vamos começar pelo livro didático. Na verdade, todas as questões aqui separadas são do livro didático, tá? Questões essas que vão abordar todos os temas e que eu creio que vão sanar algumas possíveis dúvidas de vocês. Mesmo que depois desse vídeo, dessas questões que nós vamos resolvê-las, tiver alguma dúvida, deixa lá nos comentários e a gente vai se falando e eu vou tirando as demais dúvidas, tá bom? Um brinde a vocês. Página 20, primeira e segunda questão, organizando ideias. Desculpa. Vamos lá. Página 20, livro didático. Lembrando, nós nesse momento só vamos fazer o uso dele, tá? Se tiver alguma questão do livro branco lá que vocês queiram tirar alguma dúvida, deixa lá nos comentários. De que forma a unificação de territórios sobre o governo de um rei poderia beneficiar os burgueses? Primeiro, nós estamos falando de que período? Final da Idade Média. Lembrem-se, a Idade Média era os feudos, o poder era descentralizado. Cada feudo era autônomo, independente. Tinha-se um rei, mas o senhor feudal é que mandava na terra. E agora, com a unificação, com o início dos estados nacionais, isso vai fortalecer o rei. Tá? E aí, ele está perguntando de que forma que isso vai beneficiar a burguesia. Lembrem-se, quem são os burgueses? Os grandes comerciantes. Como os feudos eram descentralizados e não fazia tanto uso da moeda na época, e a moeda que se fazia uso era uma moeda num feudo, uma moeda no outro. Uma medida de peso e outra medida de peso também no outro feudo. Com essa unificação, facilitou a negociação, porque agora só é uma moeda, um peso e uma medida entre todos os feudos. Lembrem-se, foi unificado o Estado. Agora o poder passa a ficar na mão de um único rei, não mais dos senhores feudais. E aí, já pegando o gancho, respondendo a segunda questão, para os nobres feudais, os donos da terra, né? Qual foi a consequência da concentração do poder político nas mãos dos reis? Ao contrário do efeito positivo que teve para a burguesia, para os nobres foi algo que para eles foi negativo. Acabamos de comentar que os nobres tinham poder, cada um comandava a sua terra, ali, independente do outro, não estava nem aí para o rei. Mas agora está tudo nas mãos do rei. Sem contar que algumas terras o rei tomou para si de volta, porque ele deu tanto para os nobres quanto para a igreja. Lembrando, Igreja Católica da época, maior sucerana, maior proprietária de terras da época, tá? Tranquilinho? Vamos nós, página 22, primeira questão. Bacaninha, porque essas questões onde você tem que assinalar, sejam elas de verdadeiro ou falso, ou nomear, é bacana porque ela não traz casca de banana, ela já vem de uma forma direta e você só tem que assimilar, tá? Quem é a pessoa ao que ela fez. Então nós temos aqui os nomes de alguns renascentistas, alguns pensadores daquela época, tá? Dante Alighieri, Jacques Bousset, Thomas Hobbes, Jean Bodin, Nicolau Maquiavel. Tá? Isso mesmo? Isso. Então tem uma letra correspondente para cada um deles aqui, tá? A, B, H, J e M. Então nós vamos... É viável que vocês entendam a participação de cada um deles nesse processo. Então vamos correr porque o tempo não espera. Item A. A obediência ao soberano não era apenas uma questão política, mas uma questão também religiosa. Então nós temos aí a fala de Jacques Bousset. Por que religiosa? Porque o rei, ele fazia uso do dito poder divino. Se eu sou rei,
eu estou aqui porque Deus me colocou nessa função. Então eu também sou um representante de Deus na terra. E vai chegar o período que alguns reis vão se desvincular da Igreja Católica e vão tomar para si não só o poderio político e econômico, mas também religioso, tá bom? B. Uma síntese de seu pensamento é a frase, abre aspas, o homem é o lobo do homem. Nós fizemos uma pesquisa sobre isso, uma comparação com a música da Pitty. Espero que vocês estejam lembrados. Então, não tem nem por que errar esse item, tá? Essa afirmação reforça a ideia de que um governo era necessário para defender os indivíduos dos próprios abusos. O homem é o lobo do homem. O homem faz mal ao próprio homem. Nós temos aí o nosso querido Thomas Hobbes. C. Defendia a centralização do poder político, ou seja, centralização do poder na mão de uma única pessoa, de um único homem, como forma de manter a ordem. Em sua obra, forneceu conselhos de como o príncipe deveria governar e se manter no poder. De como o príncipe, veja a dica aí, é o nome do livro, Príncipe, não é o Pequeno Príncipe, tá? É de Maquiavel, Nicolau Maquiavel, que escreveu O Príncipe, como ele tratava o soberano, o rei. D. Defendeu a autoridade do monarca, no caso o rei, até mesmo diante das imposições da Igreja Católica. Ou seja, o rei está acima de todos na terra, somente abaixo de Deus. Ele é maior do que propriamente a Igreja Católica e os seus dogmas. Pensamento este pensamento esse tá aqui de Dante Alighieri, tá bom? Então vamos lá. O rei deveria ser obedecido pelos súditos da mesma forma que o pai era obedecido pelos demais integrantes da família. Essa linha de pensamento é de Jean Bodin. O rei, ele está acima de tudo e de todos. Ele é o maior patriarca que existe. Observem que minimamente as ideias, elas se entrelaçam, se encaixam. Tá bom? Nossa próxima parada será na página 27, terceira questão. Verdadeiro ou falso? Aqui pode ser que tenha algumas pegadinhas, tá? É legal essa... Eu não marquei, mas é legal que vocês deem uma revisada também nessa questão aqui, ó. Ela é bacaninha para que vocês façam a referência, tá? Da parceria, da aliança entre a burguesia e o rei. Nós já vimos lá, primeira questão, que o rei começou a ajudar a burguesia também vai ajudar o rei lá na frente, nas grandes navegações, né? Vamos associando conteúdo a conteúdo, questão a questão, tá bom? Terceira questão, verdadeiro ou falso? Brinde do Aranha. As Cruzadas e a Guerra dos 100 Anos, que durou 116 anos, contribuíram para a centralização do poder político verdadeiro. As Cruzadas, principalmente as Cruzadas, ela reforçou o poderio do rei. Quando as Cruzadas tiveram inicialmente um caráter religioso para propagar o cristianismo em novas terras e ampliar as rotas comerciais, tá, para a burguesia, e não só para a burguesia. A burguesia naquele momento, representando o reino. Posteriormente, vai perder um pouco o sentido ou total da questão religiosa e passa a ser só comercial e político. O absolutismo foi uma forma de organização política característica da Idade Média. É verdadeiro ou falso, galerinha? Falso. Lembrem-se, absolutismo vem de absoluto, apenas um. Idade Média, o poder é descentralizado, são vários, nós acabamos de ver isso
em uma questão anterior. Então, é falso. O absolutismo foi uma forma de governo não da Idade Média, mas do início da Idade Moderna. Tá? É bom que vocês saibam onde é que está o erro, anota aí do lado a forma correta, tá? Para que um Estado nacional fosse concretizado, havia-se a necessidade da unificação territorial e o estabelecimento de uma política e economia centralizada verdadeiro. Nós acabamos de ver isso. O que é interessante nesse material da Positivo leiam a questão como um todo, se tem absoluta certeza de que aquele item é verdadeiro, marca, se é falso, marca. Mas eu aconselho, marca de lápis, leia a questão como um todo, porque um item às vezes puxa o outro. Você está com dúvida no item A, mas lá no item C, ele soltou alguma coisa que vai te ajudar no item A, e assim também de forma contrária. Façam isso também com as questões. Às vezes a resposta de uma questão está numa parte lá da outra. Isso é muito bacana. Ele sempre vai trazendo questões de conteúdos passado com conteúdo futuro. Ele vai fazendo esse tipo de avaliação diagnóstica. Tá bom? Bem bacaninha mesmo. A nobreza feudal, último item. A nobreza feudal apoiou a centralização do poder real por desejar se livrar da responsabilidade de administrar o feudo. Errado. Vou ler novamente. A nobreza feudal. Nós acabamos de ver que a nobreza feudal quem eram? Os donos das terras. Exatamente. Com a centralização do rei, eles perderam o poder. Isso não foi bom para eles, foi bom para o rei. Exatamente, bom para o rei. Agora nós estamos na página 27, nós vamos para a página 32. Página 32. Primeira questão. Primeira questão aqui do Organizando Ideias, eu acho interessante porque você tem que identificar os grupos, é um sentido contrário. Nós não temos os grupos, nós temos que identificar os grupos. Então nós temos o interesse e aí você tem que saber a quem pertence tal interesse. Então nós temos aqui nessa tabelinha, quem é que desejava expandir a fé católica e conquistar mais fiéis? Lembra das cruzadas, nós acabamos de falar. Quem estava à frente das cruzadas além da burguesia? A própria Igreja Católica. Igreja Católica. Vale salientar. Desejava fortalecer a economia, tornando o reino poderoso e rico. Queria ainda expandir o próprio poder, conquistando novos territórios. A resposta é muito clara, mas a gente pega a segunda linha como gancho. O próprio poder. Quem tem um poder que está acima de todos, pelo menos se coloca como tal? O rei. E só ele poderia expandir os novos territórios, falando de colônias, de terra mesmo, não de questão só econômica, mas de território mesmo. É o rei. Desejava encontrar mercadoria, venda, economia. Quem trabalhava com isso, dole 1, dole 2, dole 3, a burguesia. Desejava encontrar mercadorias que pudessem ser vendidas com alto lucro, com os altos lucros. Muito bem, galerinha, vocês estão indo muito bem. Parabéns. Tá? Vamos agora para a página 42. Ainda do livro didático, tá, pessoal? Primeira questão, verdadeiro ou falso. É bacaninha também porque a gente tem que tomar cuidado com as cascas de banana e também já vai assimilando o conteúdo, vendo onde é que está o erro, né? O que está certo, o que faz o item ser certo, correto, tá bom? Então vamos lá. Brinde do Aranha. Item A. Eu vou correr um pouquinho. Nós temos ainda uma página, que é a página 46. E aqui nós temos 11 itens. Então vamos lá. A crise do século XIV pode ser apontada
como um dos fatores que motivaram o expansionismo marítimo europeu. Sim, com certeza. Lembre-se da crise que vocês estudaram, vocês mandaram ver, inclusive foi no primeiro exercício desse ano. Tá lá aquela tabelinha, né? O que causou a queda do sistema feudal, pestes, escassez de alimento, guerras, revoltas populares. Então todo esse movimento, toda essa movimentação deu um prejuízo muito grande ao mercado. E aí precisava-se de novas rotas de venda. E aí vai dar margem para o expansionismo marítimo europeu. Tá? B. Quando Portugal se lançou às expedições marítimas, seu objetivo era chegar ao Brasil. A gente discute em sala de aula que será que já sabia que tinha aquelas terras, será que não? Mas logo no início, de cara, não tinha conhecimento nenhum, pessoal. Então é falso. Não dá para afirmar, já sabia, tinha GPS naquela época. Não, nem GPS, nem Waze, nem nada. Não dá, será que não, hein? Não, pessoal, não me deixa confuso, não. Não tinha GPS naquela época, tá? Vamos lá. Item C. É possível afirmar que as grandes navegações foram resultado de uma aliança entre vários grupos, membros da igreja, nobreza, burguesia e o rei absolutista. Eu acabei de mostrar uma tabelinha lá bonitinha para vocês lá, para vocês fazerem. Verdadeiro, tá? Foi uma aliança sim, mas os maiores patrocinadores foi a burguesia e a igreja católica. Mas tivemos sim essa aliança. D. Portugal foi o primeiro reino europeu a unificar o território e estabelecer um governo centralizado e absolutista. Verdadeiro, muito bem. Tá? E. Portugal iniciou sua expansão marítima explorando o litoral americano. Não, galerinha. Ele estava ali, ó, era o périplo africano. Lembrando que é o périplo, professor, tá me esculhambando? Não. Ele navegava próximo ao litoral, claro, próximo à sua vista, né? Próximo ali à vista do navegador do litoral, para não se perder. Então, o intuito dele ali era a África, posteriormente as Índias, tá bom? Na América, os portugueses compravam ouro, pedras preciosas e especiarias para vender na Europa. Errado. O foco, na verdade, não era nem a América, era a Índia, eram as Índias, tá? Os portugueses doidos para chegar nas Índias. E não era inicialmente, se tivesse ouro e prata, que bom, glória a Deus, mas eram especiarias, tá? G. Embora Portugal tenha sido o primeiro reino europeu a iniciar a expansão marítima, foi apenas em 1498 que o navegador português conseguiu chegar às Índias. Porque ele navegava ali pela África, tentava encontrar novas rotas, porque não conseguia chegar ainda às Índias, achava longe. E aí passou-se vários anos. Nisso, em 1492, Colombo, né, espanhol, já tinha chegado na América, parte lá de cima. Inclusive já é um item aqui da questão H. E em 1498 é que Portugal consegue chegar às Índias, e em 1500 nessa terra que vai receber o nome de Brasil. E H. Cristóvão Colombo, navegador que chegou à América em 1492, sabia que havia desembarcado em um novo continente. Até 1492 a questão o item está corretíssimo. Mas ele não sabia que tinha chegado em canto nenhum. Ele sabia que tinha chegado, mas não sabia onde era. Tá? Não sabia que canto era este. Não sabia. Inclusive o nome América só veio ser dado bem depois, em homenagem a outro navegador, Américo Vespucci. Colombo ali acabou meio que momentaneamente no esquecimento. Momentaneamente, tá? E o motivo pelo qual os nativos da América foram chamados de índios deve ser o fato de Cristóvão Colombo acreditar que havia chegado às Índias. Verdadeiro, tá bom? Vamos correr aqui. J. O continente americano recebeu esse nome em homenagem a Américo Vespucci. Não vou nem continuar. O item todo está correto. Verdadeiro. K. O Tratado de Tordesilhas
Dividir as novas terras descobertas entre Portugal e Espanha, sim, até aí correto, o que causou o protesto de reis de outros reinos da Europa. Verdadeiro. Inclusive, vale salientar, o Papa, né, ele vem perguntar, o Papa da época, se não me engano, Francisco, ele vem perguntar onde está o testamento de Adão, que diz que essa terra pertence a vocês. Bem rapidinho, página 46, uma única questão de associação também, motivos de descontentamento dos reis absolutistas, membros da igreja e membros da burguesia. Os reis descontentes com a igreja, tá? Os reis absolutistas estavam descontentes com a igreja, porque a igreja também cobrava impostos, né? Cobrava tributos, perdão, à igreja ali, e isso tirava dinheiro do rei. Então o rei não estava muito contente com isso, não. Já os membros da burguesia, como eles emprestavam dinheiro com juros muito altos, era chamada usura, e a igreja católica condenava esse ato. Por outro lado, a mesma igreja católica tinha venda de indulgências, né, vendia terreno no céu, fazia tudo isso, a igreja católica da época. E os membros da igreja estavam descontentes com outros membros, porque tinha a questão do celibato, né, padre não pode se casar, ter relação com nenhuma outra pessoa, e aí tinha a questão de corrupção, maus tratos, enfim. Então os próprios membros da igreja estavam descontentes com os demais colegas, tá bom? Desculpa ter corrido aí no final, mas foi necessário devido ao tempo, já é passado mais de 1 minuto, então a gente para por aqui. Qualquer dúvida, qualquer outra questão que chamou sua atenção, achou importante, coloca lá, dá um like, fique com Deus, um brinde do Aranha, até a próxima, fui!